Buenos días Bom dia a todos y todas. a todos e a todas. Vamos La sesión plenaria iniciar com a nossa sessão plenária, um mecanismo de menor valor presente nas receitas como modelo para épocas de incerteza. É um grande privilégio, uma grande satisfação de termos aqui o Eduardo, o Ronald e o Alexander. Também uma satisfação, pois os três estudaram com muita profundidade as PPPs, principalmente dentro da realidade latino-americana. Acho que o livro muitos de vocês devem conhecer, Economia, um guia básico sobre as PPPs, publicado em 2014, é um livro indispensável para todos os profissionais que trabalham ou que tenham interesse nas PPPs. Eu não vou ler a biografia dos três palestrantes, acho que todos os senhores e senhoras devem conhecê-los. Já publicaram muito em relação a PPPs nas melhores revistas internacionais, já colaboraram para vários governos na América Latina. Eu conheci primeira vez esse mecanismo de valor presente nas receitas, que foi uma apresentação que o Eduardo fez quando estava escrevendo o seu livro, e me pareceu, naquela época, algo fascinante, pois eu não havia pensado sobre os problemas de que definir um prazo de investimento fixo durante um período de concessão para uma parceria público-privada. Talvez o problema de definir um prazo de uma PP é que o risco da demanda, especialmente na área de infraestrutura, aeroportos e rodovias, ele é exógeno, ou seja, está fora do controle da concessionária. E esse mecanismo de valor presente nas receitas, que será explicado daqui a pouco, que podemos utilizar para as PPPs, tem claras vantagens para melhorar a designação de riscos e reduzir, melhorar a negociação e melhorar, consequentemente, o desempenho. A relevância também desse mecanismo de valor pequeno ganha uma importância muito maior num contexto de grande incerteza, como aquele que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Tenho certeza que será uma apresentação excelente e, portanto, peço a todos que enviem as perguntas no nosso chat, e eu vou consolidando todas as perguntas para que possamos respondê-las na sessão de perguntas e respostas, que ocorrerá logo após. Passo a palavra primeiramente ao Eduardo, que iniciará a apresentação. Com a palavra, Eduardo. Muito obrigada, Tomás, pela apresentação. E também por me ajudar aqui com o início da minha apresentação. O que eu pretendo fazer, ou seja, não acho que todos já devem conhecer, e eu vou aqui ressaltar o que talvez eu considere mais importante no tocante ao mecanismo de menor valor presente das receitas, tendo em vista o cenário atual da pandemia e o que poderá ocorrer pós-pandemia. Essa será uma apresentação conjunta com Ronald Fisher e Alexander Galetovic. Já estamos juntos trabalhando há mais de 5 anos, trabalhando estas questões. Tomás, pode confirmar que conseguem ver a tela? Sim. Bom, então temos aqui 25 minutos da minha apresentação, em que vamos falando sobre os desafios das PPPs, depois uma descrição desses contratos de valor presente nas receitas, a experiência do Chile com valor presente nas receitas, e depois a questão que é a questão na época de alta incerteza, que é o que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Como foi dito, a primeira apresentação feita pela manhã, as PPPs, elas têm essa designação de risco, esse é o elemento central que pode definir um sucesso ou um fracasso de um bom programa de PPPs. E dentro dos riscos, um dos mais importantes é o risco da demanda, que tem
por exemplo, rodovias e aeroportos, que tem 2 componentes. Primeiro, depende das variáveis econômicas. Quanto cresce o país, quanto cresce a região, o que vai poder determinar a demanda para o aumento do uso de transporte. Isso tudo está exógeno ao concessionário. Se o país cresce a 2% anual ou 6% anual, durante um período de 30 anos de concessão, a experiência será muito melhor e a demanda também. Mas isso não depende tanto de uma ideia básica de economia que é para poder designar esses riscos. E, por outra parte, tem a qualidade dos serviços. Se há uma má qualidade dos serviços, poucas pessoas serão interessadas no serviço. Essa parte para o concessionário, no caso, onde chamamos serviços contratáveis, que depois podemos apresentar de forma simples, posso colocar isso num contrato, e no caso, por exemplo, de rodovias e aeroportos, não tem como você definir essas variáveis de qualidade de serviço que também possa ser cumprido. Então, a parte que depende do concessionário, dentro do contrato, e o resto, por exemplo, da demanda, cabe àquele que presta o serviço. No entanto, na prática, a grande maioria dos contratos de concessão de rodovia e aeroportos, cabe o risco ao concessionário. Nesse caso, os concessionários, eles exigem uma garantia de receita para poder definir o seu projeto. E quando as coisas vão ruim, para que o projeto possa ser concluído e também ser lucrativo. Isso, por um lado, vemos que cabe ao concessionário assumir o risco, arcar com o risco, ele cobra caro por isso, pois ele não... como se ele não pagasse por nada. E segundo, acabe não havendo garantias que serão pagas nesse cenário onde os recursos fiscais são mais valiosos e ele terá que arcar com esse custo. E muitas vezes, como já foi dito hoje pela manhã, não contabilizamos corretamente os recursos contingentes. Depois, o fato de que possamos fazer com que o concessionário arque com uma grande demanda, gerando renegociações oportunistas. Então, portanto, fazer uma boa renegociação do contrato está o risco de determinar com que, muitas vezes, ao invés de atrair para o país os melhores concessionários, boas empresas, acabam trazendo empresas que têm uma grande equipe de um departamento jurídico para renegociar aqueles contratos. E acaba, portanto, acaba sendo um tema muito central no caso de concessionário extremamente competitivo. Outro aspecto, que é um outro livro que será publicado nos próximos meses, que há uma prova clara que em essas renegociações, essa é a experiência que nós temos. Então, portanto, finalmente, se não bastasse os fatos já mencionados, há um quarto problema dessa má designação dos riscos, é que pode ter uma possibilidade de encontrarmos aí os elefantes brancos, ou seja, os grandes problemas. Na concessionária de rodovias ou aeroportos, esse ocorre com muito frequência e temos que questionar, então, porém, se há algum tipo de garantia, pois as receitas muitas vezes não são incertas, não haveria, então, portanto, esses elefantes brancos. Então, esses são os desafios históricos já dito e já apresentado anteriormente. Portanto, algo que não mencionou foi feito após estarmos há mais de um ano na pandemia, é que essa questão. A incerteza da demanda nesse momento é muito alta. Por um lado, sabemos que começamos a vacinação, ainda, de certa forma, incipiente, não sabemos quando será o fim da pandemia, mas 1 ano, 2 meses, 6 meses, há vários cenários com muitas incertezas. E isso podemos ver que a médio e longo prazo vão gerar dificuldades para a demanda por rodovias e aeroportos.
tanto porque todos estão mais em tempo em casa, ou que aqueles que vão utilizando. O que vão acontecer com aquelas viagens de trabalho que ocorriam, que existiam antes? Isso não sabemos, isso é um momento de grande incerteza que um concessionário, portanto, vai participar de uma licitação de uma rodovia ou de um aeroporto, terá que considerar, pois terá muita incerteza, pois não sabe como será a demanda para esse serviço. Por outro lado, saindo desta pandemia, os países que têm um espaço fiscal já o gastaram. Chile, Peru, Paraguai, muitos países na América Latina, então temos um espaço fiscal em crise e que agora os recursos fiscais e, com isso, a produção pública também não será muito atrativa para construir rodovias ou aeroportos, pois, como sabemos, esse investimento da conta é considerado como dívida ou como déficit. E também sabemos que não há uma garantia de receita mínimo para os concessionários para atraírem aí as PPPs. Então, portanto, a pergunta que nós fazemos aqui nesse caso, naturalmente, é que não haverá um mecanismo de melhor designação de risco para essas concessões, é aí que nós temos esse mecanismo de valor presente nos ingressos. O governo é que vai fixar a taxa do desconto, pode ser variável, ou uma taxa, então, fixada, novamente, pela autoridade pública. As empresas vão competir pelo valor presente, pela receita, que vão receber durante a concessão. 300 milhões de dólares, independentemente de quanto vai demorar aquela obra. Vai ganhar aquele que oferecer o menor valor, e a concessão vai durar até que o ganhador recolete aquele valor ganhado. Então, vamos mostrar como que isso funciona. Suponhamos que é um custo de um projeto que tem 600 mil dólares. E temos aí um cenário da demanda. Com uma demanda alta, são 100 milhões de todos os anos. Com demanda, são apenas 50 milhões. Aqui abaixo está resumido nesse gráfico os primeiros 12 anos. 100 milhões, 50 embaixo e 75 numa média de 75 milhões para um projeto de 600 milhões de dólares. Ganha aquele com prazo fixo. Vamos ver. Se eu definir aqui um prazo fixo, eu tenho que recuperar o meu investimento, cujo retorno normal seria esse. Em todo caso, temos que ver, então, precisar de 8 anos para que a média de 75 dá 600. Então, para isso, se o benefício da demanda for alta, serão 800 de receita, meu investimento de 600, estamos aí considerando também manutenção, temos ali, portanto, um lucro de 200. Com uma baixa demanda, temos 400 menos 600 de investimento inicial, então eu perco 200. Um benefício esperado era 200, perdo daí os 200, e o benefício esperado é zero. No entanto, ninguém vai querer participar numa situação como essa com uma baixa demanda. Aqui são muitas empresas que terem zero como garantia, então falta que nesse caso colocamos aqui em cor azul, com prêmio por risco. Então vamos ver, num cenário de alta demanda, 1.000 menos 600 de investimento, eu tenho 400 como benefício. Baixa demanda, passou para 500, um custo de 600, eu perco apenas 100. Na média, eu perco em torno de 150, a diferença entre esses dois. Então, esse é o prêmio para o risco para o concessionário, valendo zero. Mas para a sociedade, ele perdeu uma quantidade considerável de recursos. Agora vamos ver o preço variável. Com prazo variável, eu vou 600 numa licitação competitiva. Na demanda alta, a concessão dura 6 anos. Se a demanda for baixa, vai durar 12 anos, até eu obter também 600. Nos dois cenários, a receita é 600, meu custo é 600 e meu benefício é zero. Benefício esperado, portanto, é de zero.
e, portanto, não necessita um prêmio para o risco, pois não houve risco. Então, isso economiza-se 150. Então, a ideia central dessa proposta. Isso foi buscando quantificado, reduzindo o prêmio para o risco, de acordo com um artigo publicado no Jornal de Política Econômica em 2001, em torno de 30%. Isso é uma economia que estamos fazendo para a sociedade. E também é o fato de o melhor contrato para a concessionária de rodovias. Qual é a vantagem? Isso reduz a demanda por garantias de receitas, que é extremamente importante, e reduzindo também essas negociações oportunistas com as boas negociações, especialmente quando a demanda for baixa. Quando a demanda é baixa, não importa. Se a demanda for baixa, vai durar mais tempo aquela concessão. E a receita inicial estará garantida. Como foi mencionado na sessão anterior, cada período de prazo vem no contrato adicional que não exige nenhuma na concessão da autoridade. Agora temos um tema que foi parte dessa sessão, da sessão anterior. É como que fazemos isso, como eu posso garantir isso para uma PPP. Baixo prazo fixo é bastante complicado, bem complexo ter algo que seja exatamente justo, simples e objetivo. Isso, mas com o VPI, é bastante simples. Mas, se, por exemplo, quando a demanda foi tão alta e a outra bastante baixa em relação à carreteira, isso simplesmente vamos ver a compensação justa ser apenas 100 daquilo que havia pedido inicial, essa diferença entre o valor observado e o que está sendo arrecadado. Isso, a teoria faz com que um VPI tem que ter o contrato, ter uma cláusula que em qualquer término antecipado, em qualquer momento, sem haver nenhuma negociação, para que possa ser observado. Também permite, pelo mesmo motivo, que o concessionário que me disse as receitas que ele precisa para o negócio ser atraente em relação a essa concorrência, então temos que ver que ele pode ter um período de concessão, por exemplo, principalmente ocorre muito na área de transporte, que o ideal é multiplicando a cada ano para cada casa desse período de concessão. É muito complicado, por isso vai mudando muito a receita do concessionário de acordo com a VPI, que isso é uma questão que pode ser facilmente feita. E, por último, mitiga aquela visão de que do ganhador e incentiva as firmas, as companhias a concentrarem-se em reduzir os custos. A ideia aqui, basicamente, as empresas terem que se concentrar tentando reduzir esses custos, que também geram um benefício maior para a sociedade. As limitações da VPI. A mais importante vimos que ela tem menos incentivos para atrair a demanda, pois ela tem ali uma receita já garantida. Isso custa dinheiro, então por que eu vou fazê-lo? No entanto, essas ações são apenas vale apenas para a qualidade de serviço no tocante a rodovias e aeroportos, de certa forma não se aplica. Mas se explica porque a VPI não é uma boa opção para, por exemplo, empresas sanitárias, projetos de infraestrutura, escola, entre outros projetos, onde o aspecto da qualidade de serviço é muito importante, ao contrário das rodovias e aeroportos. Também há maiores exigências institucionais para as VPIs. Por exemplo, de acordo com uma VPI, é necessário que o governo, a autoridade pública, tenha a capacidade de fiscalizar quantas viagens estão sendo pagas para aquela rodovia, né? Ou seja, a receita do concessionário. Nessa questão da possibilidade de eu ganhar mais nesse sentido. No caso dos aeroportos, há uma diferença nas vantagens da VPI.
E é precisamente o fato de que a demanda é exógena, ou seja, esse é o elemento-chave das vantagens das VPI. No caso dos aeroportos, essas receitas, que a receita aeronáutica, ou seja, pelos serviços do aeroportos, é exógena. No entanto, as receitas não aeronáuticas, como os restaurantes, que têm as lojas, que existem vários aeroportos, por exemplo, no Brasil há vários como assim, como também no Panamá, esse tipo de fenômeno faz com que o concessionário que atue obter algum tipo de vantagem. No caso do aeroporto, portanto, vimos que temos a VPI, ela é positiva na medida que a receita venha apenas, ou seja, oriundo das receitas aeronáuticas. Não que não esteja vinculado a hotéis, restaurantes, estacionamentos, enfim. Uma pesquisa mais recente, feita em 2018, existem vários cenários que condições para que a VPI seja, de fato, ótimo. Sobre a questão do financiamento, também muito importante, uma das principais críticas à VPI, que não é válida, mas temos que mencioná-la, é que o prazo variável dificulta obter financiamento. Os investidores, quando têm um prazo fixo e com prazo variável, geram uma maior concorrência. E a resposta consensual para essa crítica é que os fluxos de receita para a concessionária são os mesmos dentro de um prazo fixo, ou VPI. Esse é um elemento central para mostrar, de fato, que a VPI ela é melhor, pois ela é, de fato, quando é VPI, mesmo numa baixa demanda, tem uma extensão automática para a concessão, para pagar o concessionário. E isso já foi mostrado claramente com base nesse fluxo dos ingressos. A resposta prática, portanto, é a nossa experiência aqui no Chile. Na experiência chilena, foi no primeiro contrato com prazo variável, VPI, que a ponte da Rainha Isabel II em Dartford Crossing, no Rio Thames. Essa foi a primeira experiência. Há várias experiências em outros locais. O único país que teve vários casos nessa forma foi o Chile. E aqui podemos observar o lucro acumulado de investimentos de PPP no Chile. Começamos ali cinza, né? Vemos aí totalmente cinza. Isso logo no início, porque tínhamos o prazo fixo. Como iniciamos com o prazo variável a partir de 1998, e em Santiago e depois em Valparaíso, onde é o principal porto do Chile, começamos a observar que vai aumentando a VPI, que se torna a ser o método essencial utilizando, e aqui no final podem ver que a linha amarela, tanto quanto cinza, são praticamente similares. Essa parte azul é muito interessante, como estamos falando para todas as iniciativas no mundo. São contratos que inicialmente tinham prazo fixo, mas em função da crise do tigre asiático nos anos 90, eles passaram para variável. Começaram a fazer prazo variável, mas depois, com prazo fixo, vemos ali com uma presença maior no Chile, que hoje, no momento, é um contrato de valor de risco. Pois, como foi feito o financiamento disso? Isso é uma pergunta feita que muitos poderiam responder. Como foi feito? Desde o início, havia um consenso de que era importante ter isso claro, do que poderia se para definir esses processos. E isso foi a lei chilena de 1995 das PPPs. A regulamentação financeira também ajudou muito para a classificação de risco de um crédito apenas dependesse do risco de fluxo de caixa, e não do tipo do contrato. Todos sabem, portanto, que financiamento de uma PPP durante a construção é muito difícil.
que muitas vezes muda-se a fonte de financiamento. Logo durante a construção, tivemos ali esses... Depois da crise de 2008, tivemos ali esses investimentos relevantes, fez com que os créditos sindicados com bancos, também com a participação de companhias de seguros e fundos privados. Esses fundos, muitas vezes, não podiam atuar, mas podem financiar após o momento onde estão durante a operação, os fundos de pensão. E depois estamos aí falando do risco do pré-pago. Quando as coisas estão indo bem, vou prepagar o crédito, isso poderia ser algo e contra o VPI. No entanto, os pré-pagos, aqueles que não querem, que vão muitas vezes encarecer os projetos, é quando um projeto que é discricionário ao credor, onde com taxas mais baixas, e o banco não permite e acaba cobrando. Nesse caso, o pré-pago vai determinar a demanda, o que nesse caso cresceu rapidamente e, portanto, mais rápido do que se pensava anteriormente. Em segundo lugar, quando o pré-pago muitas vezes surge num cenário muito positivo, onde as taxas não são tão baixas. Isso claramente é a teoria. Na prática, isso, principalmente no caso chileno, vemos que as concessões por VPI têm a opção do pré-pago, onde a taxa pode ser paga entre o máximo da taxa original do contrato e a taxa atual. Suponhamos, se adotarmos uma taxa atual semelhante à taxa do contrato original, que é variável, vemos uma solução um pouco mais positiva. Aqui temos dados sobre renegociação com prazo fixo versus VPI. Aqui nós utilizamos os 20 projetos de concessão de rodovias e aeroportos no Chile, os 20 eram prazo fixos, 15 de VPI, com períodos distintos, o primeiro período de construção e depois os 8 primeiros anos de operação. Então, estamos aí comparando projetos semelhantes, primeira negociação com prazo fixo, 32%, e 3,6% com VPI. Depois, 28 anos de operação, 25,2%, e um total de 57,2% a 6,1%. Vemos que a negociação, ela reduz-se em quase a 90 anos, saindo do prazo fixo para o VPI. Mas isso sugere que isso vai reduzir e ser extremamente positivo. Vamos agora falar sobre um momento muito especial que o mundo todo está vivendo em função da pandemia da Covid-19. Verificamos o que já estava previsto na teoria. No Chile, a maior pressão para a renegociação de contratos existentes vem dos aeroportos, que o aeroporto aqui, por exemplo, é o aeroporto de Santiago, o maior aeroporto do país, uma concessão iniciada em 2015 e que é de prazo fixo. Esses concessionários, vimos que isso se deu através de um contrato com prazo fixo e querem passar agora para um contrato de prazo variável. Um caso, no entanto, um pouco mais complicado, pois a concessionária que ganhou em 2015, vimos no momento que isso foi solicitado, era 40% a menos do que a segunda concorrente. O governo decidiu não ceder a essas pressões, as concessionárias, as regras das concessões aqui no Chile são bastante claras para considerar as causas, ou seja, que possa, porventura, afetar um concessionário. As concessões dos aeroportos em prazo variável, não houve nenhum problema.
e também solicitaram uma renegociação. Queríamos dizer que, portanto, entre a concessão de prazo variável, ajudou muito, pois o concessionário percebeu que era importante para ele, pois houve uma grande demanda do uso dos aeroportos. E esses concessos de prazo variável, isso faz que temos um período de concessão menor, não tendo, portanto, um maior impacto sobre os seus benefícios, sobre o lucro, consequentemente. Um tema bastante importante que os contratos atuais. Bom, então pode-se passar de para este bien público regional, para el BPR, para el BID, está O algunas ideas. documento contém algumas ideias de como fazer isso de maneira séria e objetiva, e determinam a vantagem do VPI. É muito importante que isso se ajuste. Agora, o que é muito interessante são as novas PPPs. Com as fontes de incerteza que vemos e que já mencionei, com relação à pandemia e a sua demanda, ou seu impacto sobre a demanda, as vantagens da VPI nesse contexto é que não atribui risco de demanda ao concessionário. Evidentemente, ele vai pedir outras coisas. Os parceiros privados estavam muito hesitantes com relação ao VPI antes da pandemia. Agora, os concessionários passam a ser os grandes defensores da VPI justamente por causa da incerteza sobre o seu negócio. A pergunta de fundo, antes de passar, é se VPI é tão bom, por que não é mais utilizado? Por que não se usa mais? A resposta tem dois elementos. O primeiro é uma percepção errônea sobre as dificuldades de financiamento. Nos demos conta disso, preparamos um paper para uma conferência de Stanford e fizemos um documento também para o BID. Mas, então, existe uma percepção equivocada de que o financiamento é mais complicado. Quando constatamos isso, trabalhamos com Jennifer Soto, que participou a partir das companhias de seguro na experiência chilena, e elaboraram um paper muito bem orientado e aprendemos o caminho graças a eles. Em segundo lugar, está a economia política. Os concessionários não gostam. Evidentemente, quando começou a se utilizar o VPI de maneira maciça, foi de 2007, e os concessionários reclamaram muito do VPI. Agora, também, os concessionários preferem o prazo fixo, que tem o viés do status quo e dificultam as renegociações oportunistas. O que acontece, por exemplo, no setor de transportes, obras públicas, etc., é que eles estão muito sensíveis aos que querem os concessionários, porque eles querem atrair gente para a licitação e, evidentemente, não vão promover mecanismos de licitação que não atraiam o setor privado. As obras públicas não queriam VPI no Chile, e quando começou a fazê-lo, pareceu-lhe muito interessante. Nos anos 90, houve uma exceção com o Santiago, mas havia a rodovia Santiago-Valparaíso. Nenhum queria assumir essa rota 68 se não tivesse garantia de retorno. Naquela época era ou VPI ou não haveria como fazer a concessão na VPU, e incluiu-se uma cláusula dizendo que eles seriam compensados pela diferença entre o que pediu e queriam arrecadar. Afinal, a Rota 68 acabou sendo um excelente negócio e nunca se precisou utilizar essa cláusula. Bem, finalmente,
o cenário atual. Não tem sentido que os concessionários assumam um risco de demanda. É um risco muito elevado e não vão querer assumi-lo. Se o governo o assumir, eles dá garantia ao concessionário, bom, os beneficiários tampouco vão ficar contentes, não é boa política pública por vários motivos, e a pergunta é, será que não é chegado o momento para fazermos um uso maciço de VPI? E com esta pergunta, eu gostaria de encerrar minha apresentação. Súper, muchas gracias. Muito obrigado, Eduardo. Habrá bastantes preguntas. Há muitas perguntas, o que é ótimo. Empezar por una Talvez comecemos que has mencionado en un momento de tu presentación que este por mecanismo algo que você mencionou, que este mecanismo é muito mais eficiente para evitar elefantes brancos, ou seja, investimentos em infraestrutura que não têm sentido para a sociedade em seu conjunto. Como se consegue isso? Qual é a explicação intuitiva? plazo fijo. Ahí déjame explicar eso, Tomás. No, mencioné Tomás, eu falei de elefantes brancos quando eu falei de concessões em geral. Uma concessão na qual você não pode renegociar as coisas facilmente, essa é chamada de elefante branco por motivos óbvios, quer se tenha prazo fixo ou variável. Se eu vou recuperar meus investimentos por causa dos pedágios que eu cobro e o projeto não se autofinancia, para o governo vai ser uma frustração grande, mas para a sociedade é interessante. Quando começa as renegociações de contrato por causa de baixa demanda, esse filtro desaparece, porque o concessionário sabe que se a coisa for bem, ele vai se recuperar, e se for mal, ele também recupera. Então, isso serve como uma avaliação social de um projeto relativamente simples. Então, nesse sentido, a VPI torna menos provável a renegociação de contratos e continua a dar oportunidades de classificar elefantes brancos. É por isso que se impõe um valor máximo? Sim, há dois motivos para esse prazo máximo. Em que teoria eu poderia ter um prazo infinito e nunca chegar ao valor presente. Isso é matemática, não se preocupe, mas há vários países na região que têm em suas contribuições um limite máximo a uma concessão. Você pode ter uma concessão por mais de 40, 50 anos. E aí aparecem detalhes em países que impõem um prazo máximo de 40 anos, mais ou menos. Houve várias perguntas sobre a taxa de desconto que Alex esteve contestando. Muitas perguntas sobre que taxa de desconto utilizaram, fixa, variável, a experiência do Chile, como funcionou? A taxa de desconto, eu espero que esteja claro, né? Se eu não disser alguma coisa errada, que me corrijam. No primeiro contrato por VPI, deixava aberta a possibilidade de que o concessionário fosse de uma taxa fixa a uma taxa variável, mas nos últimos contratos se optou por taxas fixas, e nossa última conclusão é de que é melhor uma taxa variável. Por exemplo, o Banco Central paga um prêmio de risco para um papel de curto prazo. Não é que seja melhor, mas segundo o VPI, às vezes o governo contrata um concessionário ou então aumenta o nível de serviço e ele paga aumentando o prazo da concessão. Então, como a taxa inicial do contrato pode definir muito a taxa do contrato, com a taxa variável, você pode ajustar ao que se paga pela atividade normal. Tem que ser uma taxa que mede o custo alternativo dos fundos.
para descontar esse fluxo na VPI. Otras preguntas hay. Outras perguntas, mas pelas perguntas eu percebo algumas dúvidas importantes, dá a impressão de que o mecanismo que é utilizado sempre que a concessão é autossustentável financeiramente, com arrecadação de pedágios, por exemplo, no caso de rodovias. Então, como se pode fazer para combinar pagamento de disponibilidade, por exemplo, com pedágio dentro desse mecanismo? Se você pudesse nos explicar um pouco, por favor. Num ato posterior a 2014, vemos o caso mais geral. Primeiro, você tem toda a razão. Com o que apresentamos aqui, a VPI pressupõe que um projeto se autofinancie. Caso ele não se autofinancie, por exemplo, uma rodovia, porque para uma escola não é uma boa ideia, né? Para situações em que eu não quero cobrar dos usuários, o contrato é de pagamento por parte do setor público. Mas no caso de uma rodovia que requer subsídios, há uma extensão de VPI que também é ótima e funciona da seguinte maneira. Licita-se por uma combinação de duas variáveis, o valor presente que você quiser e a receita mínima garantida no valor presente, ou seja, eu te dou um teto e um piso, de acordo com a receita do valor presente. E com este tipo de contrato, nós temos o melhor dos dois mundos. Você consegue com a vantagem, caso haja uma queda na demanda, mas, ao mesmo tempo, você tem em conta que também é caro subsidiar os concessionários. O que te custa $1 um peso de fundos públicos tem um custo adicional, e isto passa pelas burocracias estatais e, portanto, há uma perda. Então, se procura um equilíbrio justo entre evitar o risco de demanda do concessionário, mas também reduzir os subsídios pagos pelo Estado. Esses dois fatores acabam por um contrato de 2 limiares ou umbrais. VPI também, receita mínima garantida ao valor presente. Mas este contrato significa menos subsídio do que uma licitação por menor subsídio, que se usa muito. Às vezes eu tenho que, ao invés de subsidiar, você atribui a licitação à empresa que pede menos subsídio. Só que isso não leva em conta, não é contingente à demanda, ao passo que agora você tem as duas coisas, porque você complementa com pedágio o subsídio necessário para que ele participar na licitação. Então, resumindo, a resposta é a extensão da VPI, que combina um limite máximo aos ingressos e um mínimo de receitas, e o que serve também no contrato em caso de um projeto como uma rodovia, que não se autofinancia com pedágio. É o que se está usando na Colômbia, né, nas últimas licitações, no programa 4G, né, de combinar este mecanismo. Eu confesso que eu não acompanhei em detalhe o que estão fazendo com 4G na Colômbia. Eu preciso ler. Eu sei que eles usam uma variante de VPI, mas é diferente do que eu conheço, mas eu não sei o que estão usando agora, e como eu não acompanhei a agenda oficial, eu prefiro não me manifestar. Bem, uma última pergunta. Pegando o gancho da sessão anterior, uma das vantagens deste mecanismo é a possibilidade de recompra, digamos, entre aspas, da concessão. Qual foi a sua avaliação? Isso funcionou, especialmente no Chile? Motivou conflitos jurídicos, judiciais, ou isso lhes correu bem? Bem, na parte de recompra por terminação antecipada, não foi invocada, digamos. O que houve
e esse é um tema talvez para o ano que vem, BPPs, há toda uma questão que provavelmente aconteceu. Quando acabou a primeira concessão, às vezes os ministérios são um pouco lentos em preparar a licitação da segunda fase do projeto. Então, para o contrato inicial, porque eles não pensam a tempo a respeito da nova concessão, se querem acrescentar algo adicional, por exemplo, que foi o caso do aeroporto de Santiago. Então, temos que pensar na institucionalidade e como fazer com que os ministérios preparem a tempo uma boa licitação, porque preparar uma boa licitação leva alguns anos, né? Não são 2 ou 3 meses. E o curto prazo nem sempre é atendido pelos governos. Não dá tempo para preparar uma nova licitação. Então, a VPI permite uma recompra muito simples. Por exemplo, você paga o que não foi arrecadado. Você pode diminuir um pouco pela manutenção da operação. Isso está nos contratos de VPI no Chile, como uma cláusula standard. Tem sido muito bem sucedida, funcionou bem no sentido de que está incluída nas opções que tem esse tipo de contrato. O outro é a pergunta: quem paga? O Ministério da Fazenda pode não ficar muito contente de ter que desembolsar de um dia para o outro uns 400 milhões de dólares que faltavam. Mas se preparamos bem a transição, de modo que se licite antes de que termine o contrato original, podemos pedir ao novo concessionário que se encarregue desse pagamento. Mas isso exige detalhes. No caso do Chile, houve um caso muito complexo em que a concessão terminava em novembro e estava no orçamento do ano seguinte do país. Houve um ano com um déficit enorme, mas o governo está muito interessado no déficit do ano presente. Então, é preciso ver os prazos para evitar que o Estado tenha que desembolsar essa quantia no final de um contrato. Bom, dado que vamos utilizar o prazo variável para esta sessão, nós ultrapassamos a sessão em um par de minutos. Uma última pergunta, uma sobre como incorporar riscos ambientais e sociais que levam a demoras na disponibilidade de terrenos ou custos mais elevados, porque é preciso mitigar riscos ambientais. Alex, você quer falar disso? Sim. São equivalentes ao prazo fixo ou ao prazo variável. A diferença é que se pode fazer de uma maneira mais expedita, porque geralmente o risco é assumido por quem encomenda a obra, que é o governo, e o governo pode ir reembolsando os gastos, agregando-os ao valor presente. E aí você pode fazer pagamentos diretos a partir do orçamento ou através do valor presente, que vai arrecadar a obra. Mas é uma questão de gestão fiscal, mais do que de patrimônio e de atribuição de riscos. O saudável é que isto sempre esteja está sempre na mão do governo, que é quem comanda ou encomenda a obra. Muito claro, muito obrigado. Bom, já ultrapassamos o nosso tempo. Gostaria de passar a palavra à Cláudia, ou à Ancor. Não sei quem vai encerrar este painel. Muito obrigado, Eduardo e Alex, pela apresentação. Muito obrigado.